Boa tarde a todos, novamente ao podcast Porta Aberta, da responsabilidade da empresa Casas do Gótico. E hoje nós temos algo muito especial. O Porta Aberta internacionalizou-se. Fábio, Fábio, faz-me um favor. Apresenta aqui... Sim, essa é a senhorita Milani. A Milani, a tua câmara é aquela, estás à vontade. Sim. Esta senhorita, a Milani, esta senhorita tem alguma coisa também a ver contigo, não é? Sim. A tua esposa? A minha esposa, exatamente. Minha esposa. Eu não sei se já perceberam, mas e ainda bem que sim, nós temos os nossos... aquilo que nós chamamos, e o nosso Presidente da República também chama, os nossos irmãos do Brasil, exatamente, que agora colaboram também aqui assim na empresa TM Construções. Exato. E Casas do Gótico. Portanto, há aqui assim este trabalho de parceria, porque as Casas do Gótico acabam por ter vários parceiros a trabalhar em equipa para várias áreas naquilo que é o ramo imobiliário também, não é? Isso. Portanto, muito obrigado por vocês terem acedido ao convite, obrigado por estarem, porque acho que é um privilégio e hoje vamos aprender ainda mais coisas, por certo, e perceber aqui mais outras coisas, como é que todas estas parcerias e como é que tudo isto trabalha. E sempre no início em cada podcast eu faço uma pergunta que é comum, que vocês já sabem qual vai ser, que é de alguma forma eu saber e nós sabermos um pouco quem é o Fábio. Hoje vamos fazer, não fica chateada, pois não? Não. Milani, a ver se eu não me esqueço. Milani, não vais ficar chateada, mas eu hoje vou dar as honras ao Fábio. Sim. E o Fábio vai nos contar aqui um pouquinho quem é o Fábio, o que é que o Fábio faz, onde é que o país irmão como Portugal surge, como é que estas coisas, como é que estas pontes fazem, está bem? Depois vamos ouvir também a Milani. Força, Fábio. Olá, bem, eu sou o Fábio, sou engenheiro civil, tenho 36 anos, já trabalho na área há volta de 16 anos, já há algum tempo, e foi na construção civil que nos conhecemos, então... Fábio, deixa-me só aqui, o Fábio que és engenheiro civil. Engenheiro civil, ok. Exatamente. Uhum. Já trabalho na área de construção há 16 anos, um bom tempo, e comecei a minha carreira no Brasil com diversos tipos de obra, e desde agroindustrial e tudo mais, parti um tempo para a área acadêmica também como professor, e depois também encarei Portugal como um desafio e uma coisa diferente, então vamos cá para mostrar aí um pouco, associar um pouco da engenharia com o Brasil e Portugal. Ok, muito bem. Agora a vez da Milani. Sim. Fábio, por favor, quando eu disser Milani, diz-me, não é Milani, mas Milani, porque há bocadinho era para começar, não começámos, cortámos, voltámos atrás e ali o pessoal da Regi, Olá, eu sou a Milani, arquiteta, formada no Brasil, tenho 38 anos, mais velha que ele, um pouquinho, 16 anos de formada, já, trabalhei no Brasil com construções, obras de moradia, também no ramo agroindustrial, para os apoios, né, das indústrias, com arquitetura de interiores e orçamentos. E estamos aqui há um tempinho em Portugal, com uma nova experiência e viemos para somar com o país e mostrar o nosso trabalho. Olha, diga uma coisa, o que é que vos levou a seguir isto é interessante, agora vou meter aqui assim um bocadinho uma brincadeira, porque do lado da minha esposa é da área da Milena, e eu sei que às vezes engenheiros e arquitetos, estas coisas às vezes, o engenheiro, atenção, os números, aquilo, e os arquitetos são obviamente muito mais, eu não sei se vou dizer isto, se o Fábio vai ficar chateado comigo, ou algum engenheiro daquele lado vai ficar chateado, mas há uma maior criação das coisas, etc. Como é que se deu este encontro amoroso? Olha, posso contar? Nós nos conhecemos através do trabalho numa construtora. Ok. Ele
estava iniciando ainda, iniciar na engenharia civil. Eu já estava formada, então eu tive que ensiná-lo algumas ferramentas de trabalho. Fui professora, então, um pouco dele. E foi ali que nós nos conhecemos e afinamos um relacionamento, né? Durante um tempo como amigos, né? E foi a profissão que nos uniu, né? Nisso tudo, foi muito que a profissão é que nos uniu. Desculpa estar-vos a fazer esta pergunta, eu sei que é uma questão mais pessoal, mas não é assim também tão pessoal, não é? Olha, digam-me, vocês estão, o Fábio, na empresa TM Construções. Fábio, eu sei que existe aqui um acordo de trabalho, uma parceria, se assim posso dizer, entre a TM Construções e as Casas do Gótimo. Consegues-me explicar um pouquinho como é que, de alguma forma, este trabalho acaba, ou como é que estas sinergias acontecem e porque é que acontecem, que tipo de mais-valias acontecem, até se calhar para os próprios consultores das Casas do Gótico, como é que isto acontece? Bem, geralmente o cliente entra em contato com a Casa do Gótico e nesse processo entre busca de terreno e busca de uma moradia, entra o papel da Milane, geralmente, que é a parte ali que ela auxilia no projeto, na parte de arquitetura e na orçamentação de obra. A TM Construções, nós também trabalhamos na parte, nós executamos as obras, então eu geralmente estou na frente das obras, então a parceria é exatamente essa. Nós entramos ali entre a orçamentação, dentro da... Primeiro tem a prospecção e tudo mais, a parte de venda, que eu já não domino muito. E então passa-se ao projeto e orçamentação. E eu estou diretamente ligado na parte de execução de obras. Então, uma parceria... Ou seja, acaba por... de alguma maneira, os consultores que estão afetos às Casas do Gótico, não é? Ao ramo imobiliário, têm aqui ainda uma mais-valia. Que é, de alguma forma, não só os imóveis que angariam e os clientes que vão para vender o seu imóvel, para comprar, mas também até de raiz, não é? Portanto, ou seja, esta possibilidade é algo também muito importante, não é? Sim, eu acho que nós, como técnicos da parte da construção civil, é uma mais-valia, com certeza, para o cliente. Porque isso traz uma segurança muito maior quando você trabalha assim, com profissionais habilitados. Então, eu acho que isso é uma grande valia para a Casa do Gótico, no caso, para quem está buscando um imóvel. Fábio, desafios do teu... Posso tratar por tu, não é? Se não trata por mim. Também é a mesma coisa. Que desafios vais tendo diariamente? No outro podcast de Porta Aberta tivemos a Sónia e ela disse assim, cada dia é um dia sempre diferente. Provavelmente, há bocadinho estávamos aqui em off, assim, olha, eu vou ali e tal, depois tenho que andar, depois é mais isto. Que desafios são assim, são sempre diferentes, são sempre coisas do teu dia-a-dia, não é? Sim. Como engenheiro e estar com uma responsabilidade enorme, não é? A parte da engenharia civil, ela envolve a união de diversas disciplinas. Então, não é somente a pessoa que faz a carpintaria ou que faz a canalização da moradia. Antes de qualquer decisão e qualquer avaliação que nós tomamos, primeiro, um engenheiro, como um bom engenheiro, analisamos tudo matematicamente para que aquela solução para o cliente e para a empresa seja viável, tanto para a segurança de quem vai estar na moradia, quanto para a empresa também. Então, essa diversificação, essas várias disciplinas, trazem uma situação muito dinâmica do dia a dia. Então, nós temos que unir desde do pessoal que está fazendo a carpintaria, eu preciso gerir bem a minha equipe, toda a equipe, que geralmente não são poucos, são muitas pessoas, e nós temos diversas disciplinas. Nós temos, por exemplo, o carpinteiro, nós temos o pedreiro, nós temos o estucador, nós temos o montador de placa. Então, nós temos diversas pessoas com diversos tipos de personalidade, diversos clientes, e nós temos que estar sempre atento aos mínimos detalhes. Então, é muito dinâmico. Diariamente é muito dinâmico. Ou seja, Fábio, aquilo que estás a dizer, até para nós entendermos, a TM como parceira e o Fábio como engenheiro civil, mas daquilo que eu estou a subentender, até porque me passou esta questão, acabas de estar na função mesmo de diretor de obra ou encarregado de obra. Não penso que é isto que diretor de obra. Diretor de obra.
que não é só naquilo que diz respeito à engenharia em si, não é? Não é? Mas é também o que diz respeito até à própria liderança de próprias pessoas, não é? Exatamente. Que obviamente afeta depois todo, todo, seja no sentido de trabalho de equipa, como no sentido depois na sua própria explanação, naquilo que é a construção, naquilo, enfim, nas diversas áreas, como estavas a dizer. O que isso é um desafio, realmente tem que ser sempre diferente, todos os dias. Tem que ser. O primeiro passo é você colocar tudo num papel. Fazemos o planeamento, então avançamos para o estaleiro de obra, e fazemos aquilo tornar realidade. E diariamente aquilo que nós colocamos no papel é o que nós buscamos. Então, diariamente é um desafio. Claro. Porque nós temos que conduzir todas as equipas e todos os terceirizados e fazer o cliente entender também. Então, além do relacionamento com a equipa, nós temos o relacionamento com o cliente, também, que é muito importante. Ele precisa estar ciente de tudo que está acontecendo e daquilo que está sendo aplicado ali na moradia dele. Desde aquilo que foi feito no orçamento, aquilo que está sendo colocado. Então tem que ter essa dinâmica. É diário esse contato e tem que ser... Eu agora estou aqui a ocupar um pouquinho mais com o Fábio, até porque eu estou-me aqui a lembrar isto por causa da equipa e de pessoas. Esta questão, a nível dos profissionais, das equipas, olhando há 15 anos atrás, se calhar até um pouquinho mais, nestas áreas existia muita mão de obra especializada, pedreiros, canalizadores, eletricistas, enfim, tudo o que é a necessidade que existe de profissionais especializados para aquilo que é a área da construção de uma habitação, de um prédio. Hoje é uma dificuldade. E não sei se vocês sentem esta dificuldade, mas pelo menos, há bocadinho estava a dizer, a minha esposa, em virtude de estar dentro desta área, às vezes falamos e sente-se isto, ou seja, queremos um pedreiro, não há. Como é que tudo isto se gera? Como é que nós conseguimos e como é que, de alguma maneira, alguma estratégia que tu, Fábio, até como diretor de obra, e quando falamos de diretor de obra, há bocadinho como estava a falar, envolve tudo, não é, Fábio? Sim, claro. Plantas, continhas, etc., mas depois a gestão da equipa, a criação de uma equipa, não é? Como é que tudo isto se desenvolve? Bem, a falta de mão de obra, acho que ela é no mundo inteiro. Não é somente cá em Portugal. No Brasil também tinha muito esse problema e tem esse problema aqui também. E eu acredito sim que antigamente havia-se muito mais profissionais, com certeza, mas hoje realmente falta-se muitos profissionais qualificados. E essa qualificação ela vem com o tempo mesmo, ela vem com o trabalho, com o dia a dia, às vezes algumas formações podem contribuir, mas isso falta muito. E o que nós temos como solução? Nós, geralmente nos apoiamos muito nos imigrantes também, que é uma grande mão de obra que vem, e nós acabamos formando e adequando com a realidade de Portugal. Porque quando eles vêm do país, ou seja da África, ou seja do Brasil, ou seja de outro lugar, assim como eu também passei por isso, nós precisamos nos adaptar às formas de construção, os diferentes nomes que são diferentes, tanto no Brasil quanto cá, quanto na Angola, Cabo Verde e outros países que são os principais que nós temos mão de obra. Eles precisam se adaptar à realidade de Portugal. Então, esse processo, ele às vezes é um pouco demorado, mas nisso nós temos aí uma liderança que geralmente está na obra, que já tem a experiência de trabalhar em Portugal e que nós vamos implementando isso nas equipas e formando novos profissionais dia após dia. E isso requer um pouco de paciência, requer um pouco de gestão de pessoas, tudo isso é fundamental para o trabalho, para que a gente consiga formar essas novas equipes, novos profissionais, vamos dizer assim. Vocês, sendo também docentes na área da arquitetura, engenharia, obviamente, não sei se a realidade do Brasil é esta ou não, mas a realidade em Portugal é que, há anos esta parte, aparentemente, e até por dados, houve aqui um desligar destas atividades profissionais, porque, enfim, não eram... estás todo sujo, era o pedreiro. Porque, enfim, havia aqui algum preconceito, deixem-me passar se calhar esta expressão, pode ser forte demais, mas existia, e se calhar até existe. Será que não seria importante nós, nas nossas escolas, começarmos a olhar aqui para esta perspectiva e dizermos, atenção, que ser pedreiro é
ser especialista de algo que é tão importante como responsabilidade como um médico, ou como um advogado, ou como um arquiteto, ou como um engenheiro, ou como um professor. Se calhar se olhássemos para isto, ser canalizador, não sei, vocês como é que sentem isto, até como docentes, não é? Nestas áreas, não sei a realidade do Brasil, e aí vocês obviamente têm mais presente. Como é que acham que seria importante ter aqui uma visão, até porque eu como professor, há alunos que, por exemplo, eu não quero... Eu sei que não vou ser nem médico, eu sei que não vou ser músico, sei que não vou ser, sei lá, cientista, enfim, tantas outras profissões, advogado, mas que se calhar se o levássemos para uma postura de atividades mais práticas, mas de especializações na área de canalização, de pedreiro, não seria mais interessante também darmos algo logo... desde ter idade e percebermos as apetências, as aptidões que eles por si só já escolhem para se calhar para não termos tanta falta de mão de obra. Não sei, como é que a vossa visão, estou-vos a dar mais uma visão como docentes, como profissionais, em virtude que falta muito estes profissionais de mão de obra especializada. É que o mais incrível é mão de obra especializada. Não é? Eu digo-vos já porque eu em juventude, em jovem, eu ainda andei a trabalhar nas obras, então estava lá como servente. E esquecem, quer dizer, eu não tinha apetência nenhuma para... Mas pronto, ia lá para ganhar algum dinheiro também, etc. Portanto, isto é preciso gostar, porque é realmente... Eu às vezes via aqueles homens que estavam ali, pedreiros, é preciso, a questão da parede, sei lá, tantas coisas que são tão... importantes no sentido de pormenorizadas. Como é que vocês, como também profissionais e até docentes, porque vocês também o foram ali assim para já no Brasil, o vosso sentir, o que é que acham? Consideram que é importante investir-se na educação, nesta área? Milane? Sim, eu acho que são áreas, assim, a gente às vezes tem esse preconceito, esse mito, né, contra as valências de pedreiro, um servente. Nesse sentido, no Brasil também, a gente sente isso, né, como principalmente aos meninos, né, quando os pais dão esses exemplos aos homens, né, que não querem seguir a cadeira acadêmica ou a carreira acadêmica ou se formar em algo, mas são profissionais extremamente importantes, né, e precisam ter essa formação, ter esse feeling para áreas específicas. Um pedreiro, ele tem um feeling diferente de um canalizador. Ele tem que ter um entendimento diferente de um assentador. E um depende do outro. Um bom trabalho de um é o bom trabalho dos próximos que irão vir naquelas etapas. E qualificá-los hoje a nível... Cada país, né, com as suas normas, com as suas diretrizes, né? Eu acho que é extremamente importante. Um canalizador, um eletricista, a gente está falando de um lar que a gente vai usar. Então, aquilo implica em vidas que estão ali. Então, não é só o arquiteto ou o engenheiro que tem essa responsabilidade assinando aquilo, né? Como responsabilidade técnica sobre aquilo. Mas o trabalho desses profissionais também são extremamente importantes para que nós possamos também dar essa validação, né? Uma casa que tenha um curto-circuito, por exemplo, são vidas que ali estão, né? Então, da mesma forma que um médico também tem vidas em suas mãos, né? Ou um pedreiro que talvez tenha executado de uma forma errônea um betão ou uma estrutura ali, né? Então, são vidas que ali estão, dependem disso. Estamos aqui a falar, mas eu vou desafiar-vos a comentarem qual é o vosso parecer. Comentem só acerca disto. Porque acho que nós podemos aqui, assim, na porta aberta, darmos aqui, assim, também sugestões a vocês, até mesmo para os vossos filhos, para os jovens de hoje. Se calhar olharem para estas profissões que aparentemente estão a diluir-se, pelo menos na Europa e no nosso Portugal, e que são tão importantes. Comentem lá nas redes sociais, no canal do YouTube, um pouquinho aqui, um pouco daquilo que nós estamos a falar, porque é muito importante, sabem? Isto acaba por ter aqui, até em termos de futuro e perspectiva de futuro, para vocês jovens, olhem um pouco, pensem e comentem, famílias,
comentem, vão lá, que é para depois nós vermos os vossos comentários, as vossas sugestões de forma positiva, no sentido como é que nós poderíamos dar e ajudar a olharmos, a termos aqui uma postura, até para depois, tal e qual como diretores de obras e arquitetos, etc., e tantos outros no nosso país, poderem ter mão de obra especializada, que obviamente facilita muito mais do que se calhar estar a construir a equipa, ok, vamos lá, que demora todo o seu tempo, não é? Sim. Muito bem. Milene, agora vou-me voltar aqui para Milane, ok? Milane, arquiteta de interiores. Sim. Sei que a nível de casas de gótico, toda esta trabalho em termos de parceria também estás na parte como orçamentista, não é? Sim. O que é que um cliente que vai às casas do gótico pode esperar de uma arquiteta de interiores? Uma pergunta? Boa pergunta. Bom, a arquitetura de interiores lida com o dia a dia de quem vai habitar o lugar, das vidas que vão usufruir daquele ambiente. Então, está diretamente ligado a isso. Então, a gente precisa entender o dia a dia, a dinâmica da família que está ali naquele local, né? Se tem crianças, o dia a dia do trabalho, se trabalha em casa ou não. Hoje em dia, vem muito a história do Covid, né? Do que nós passamos. Então, as pessoas vieram a trabalhar em casa, algumas continuam nesse trabalho em casa. Então, a arquitetura de interiores está diretamente ligado à vida do usuário. Então, o que impacta diretamente no seu dia a dia, no bem-estar daqueles que vão usar o local. Não quero cortar o raciocínio, mas eu estou aqui a olhar, obviamente, também para as minhas áreas e olho para isto. O que tu estás a querer dizer é que, de alguma maneira, falaste aqui no bem-estar, a forma como também nós acabamos por, não sei é o termo correto, ajuda-me, decorar, embelezar o nosso lar, isto também vai impactar na nossa vida emocional e até na nossa saúde, que é o bem-estar, que estavas a falar aqui global, penso que é isto que estavas a querer dizer, até na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional e diria até na nossa saúde física. Sim, isto diretamente. É assim tão importante. Sim. Okay. E o que a gente leva em consideração são pormenores que às vezes possa passar despercebido para aquele que não entenda da área. Então, um sofá adequado, ele não tem que ser só bonito. Ele tem que ser confortável. A que nível de conforto? Então, depende de quem vai usar aquilo, né? Se calhar tem alguns que dormem no sofá. Então, a gente precisa de um sofá diferente. De um sofá diferente. Algumas vezes. A altura de uma TV, né? Isso impacta ergonomicamente a vida que a gente está falando sobre a questão da saúde. Então, aquilo vai impactar na questão da visão, na questão da minha postura em relação àquele determinada atividade que a gente esteja fazendo, a altura de mobiliários desde a casa de banho, aquilo que a gente vai continuamente fazer, escovar os dentes e tal, essas alturas, a altura de mobiliário de cozinha, para mim é uma altura específica, porque eu tenho 1,5 m, para uma pessoa de 1,90 m é outra realidade. Então, são todas essas questões que a gente leva em consideração. Por isso que eu falo que impacta diretamente com o dia a dia das pessoas, do bem-estar, da harmonia, porque é um lar, né? Aquilo é um lar. Milane, dentro da tua especialidade, às vezes eu posso ter um gosto em termos, agora vou falar da parte mais mobiliária, das cores que temos nas paredes, cortinadas, eu posso até gostar. Mas há coisas que às vezes, até neste sentido de bem-estar, se calhar, não só para a pessoa que diz eu gosto, mas se calhar há determinados pormenores, desde a própria cor, que se calhar vão influenciar até quando a pessoa chega à casa sem a pessoa se dar conta, porque se calhar nunca ninguém lhe explicou que se calhar ter um vermelho num quarto, se calhar não é assim tão ideal para relaxar, para poder, não é? Se calhar ter alguns mobiliários que são brutais, mas ali
naquele lado ou naquela divisão, Sim, sim. não será... É um pouquinho isto que estavas a dizer por causa dos dentes, etc. Sim, sim. Isso conta mesmo. Eu estou a puxar mesmo no sentido, não é puxar por ti, mas é... Sim, sim. Porque às vezes as pessoas não têm... Não é de ter em conta. Também, obviamente, nós não sabemos tudo e não podemos estar... enfim. Mas quando está-se aqui a falar acerca disto, estamos a falar aqui em bem-estar. O bem-estar no sentido da construção. Hoje, uma construção, ela é de veras importante por causa até da questão, infelizmente, parte climatérica que está completamente alterada em relação do que era há 20 anos atrás. Mas depois de toda esta vertente também da construção, há esta vertente que também acaba muito por ser algo muito emocional. Sim, sim. Não sei, consideras que isto é mesmo importante? O que é que tu... Estamos aqui a falar, mas quem nos está a ouvir em relação à tua câmara, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Ou seja, será que é preciso ter coisas... mas eu agora vou ter uma arquiteta de decoração, de interiores. Isto vai-me encarecer. Sim, sim. E depois ela vai chegar, ela ou ele, vai chegar ao pé de mim. Tem que ser assim, tem que ser mais isto e mais isto. Quando eu olho, já não consegui. Já é mais caro aquilo que é o interior do que propriamente a construção. A construção, sim. Será que é preciso assim coisas tão caras? Ou se calhar até com coisas que aparentemente as pessoas pensam assim, eu pensava que era muito mais... Ou se calhar consegue-se criar um ambiente de bem-estar tão agradável em que a pessoa se sinta tão bem que quando chega, se calhar, a casa e assim, vim de um dia de trabalho, estou a relaxar. Se calhar quem tem crianças chega... Não sei, achas que isto é mesmo importante? Sim, sim. As pessoas terem serem elucidadas da importância que existe, e eu agora aqui reafirmo mesmo, por conhecimento próprio, do bem-estar emocional que depois reflete na sua saúde, sua saúde emocional e saúde mental. Isto tem mesmo importância, Milena? Sim, sim. Eu falo assim que uma casa, né, uma moradia, a gente está falando de um lar. Então, é o local onde eu quero estar depois de um dia de trabalho, depois de um dia na escola para os miúdos. Então, na verdade, tem que ser o nosso lugar favorito. Nosso lar é o nosso lugar favorito. E para isso, lógico que dentro da arquitetura de interiores nós temos N acabamentos que podem ser caros e também que podem ser funcionais, que eu acho que é o ideal. Isso. O ideal é ser funcional para o seu dia a dia e que venha agradar cada morador ali. A gente falar hoje de cores e iluminação são dois pormenores principais dentro de uma moradia. Tanto saber o uso das cores para que aquilo você não enjoe daquele, né? Às vezes você vai escolher um mobiliário de uma cozinha que, tudo bem, naquele momento é aquela cor que te faz feliz, certo? Mas talvez aquela cor, com o passar do dia, numa cozinha, a gente não faz uma cozinha para 1 ano, 2, 3, né? A gente faz uma cozinha para no mínimo 5, 10 anos, né? É o período de tempo de que a gente renova uma cozinha. Então, são esses pormenores que a gente tem que dar como conselho a cada cliente. E a questão da iluminação, né? A iluminação, eu já fico tanto isso, até os nossos filhos já sabem essa questão da iluminação. Se eu acordo no meio da noite e vou a uma casa de banho, uma luz branca já te impacta de uma forma que você já acorda, né? Então, uma luz amarela é mais interessante, porque você não vai sair daquele ritmo do sono, que você saiu do sono e teve que ir à casa de banho no meio da noite, na madrugada, enfim. Então, tudo isso faz com que o seu dia a dia seja diferente, você possa viver de forma diferente, né? São esses pormenores que é mais o profissional que consegue lucidar cada cliente nesse sentido. Consideras que devia haver mais informação nestas áreas, para que as pessoas, quando vão adquirir uma casa, estejam mais com uma maior consciência daquilo que é a habitabilidade? Achas que devia haver mais informação nesta área? Sim. Há pouca informação, pelo menos aqui em Portugal.
daquilo que eu conheço, não sei se há assim tanta informação como isso. Não é? Hoje em dia esta noção, não é? Esta sensibilidade. Sim. Hoje em dia, como a gente tem a internet, a gente tem um mundo aberto para várias para pesquisas, né? Eu percebo que a maioria dos clientes que vêm a nós, eles consomem muito produto brasileiro. Principalmente se você está construindo, né, fazendo uma obra, é óbvio que o cliente vai em busca disso, né, desses apontamentos. Mas o que fica aí em aberto é o que funciona para um não funciona para outro. Né? A forma de uma família usar a sua casa não é a mesma forma da outra usar. Então, o que é bonito, é belo para um, para outro é exagerado, né? Ou o que é belo para outro não é tão belo assim, né? Então, assim, mas o que falta mesmo é o profissional que tem que conduzir o cliente a isso, porque ele não vai conseguir buscar essas informações todas na internet, né? Vai buscar de forma ambígua, não para ele, no sentido de como ele vai usar aquele imóvel. Um ponto também, que é interessante. Como nós temos muita coisa na internet hoje, às vezes nem tudo é tão real. Sim. E nem tudo é tão possível de ser executado. Isso. Então, isso às vezes se torna até um problema também quando nós falamos da internet. E às vezes o cliente vem com uma solução que ele viu na internet, mas às vezes ela não é passível de ser executada de forma simples. Ou às vezes ela também não vai se adaptar àquela realidade dele. Então, assim, por isso que é importante os profissionais, no caso tanto da arquitetura quanto da engenharia. Porque, por exemplo, um cliente quer um móvel pendurado numa parede. Nós temos que saber na parte da engenharia se aquele mobiliário vai ter capacidade de resistir. Isso. E, consequentemente, a arquitetura também já vai trazer essa resposta se aquilo vai ser interessante, se vai ser viável, se vai ser funcional ou não. Então, às vezes, nem tudo que nós vemos na internet é uma ideia, são soluções. Acho que isso é muito importante e contribui. Mas o profissional, a participação de um profissional sempre é muito importante na hora dessas escolhas, dessas avaliações. Digo-vos uma coisa, eu estou a adorar esta conversa, assim como todas as outras, mas eu estou a adorar e acho que está a ser muito enriquecedor para quem nos está a ouvir e até a ser elucidativo o que isto significa daquilo que vocês podem contar também com a própria empresa Casas do Gótico. Vejam bem esta noção de parceiros que acaba por dar um know-how, um aporte de profissionalismo e de competências que eu diria que aqui, pelo menos na região, honestamente, e posso estar a meter uma gafe e peço desculpa a todos, que será talvez uma das entidades nestas áreas do imobiliário que dá este aporte a qualquer cliente que pode e que procura as Casas do Gótico na área da construção, na área da arquitetura de decoração e de interiores, mas que acabam por estar com estas parcerias todas interligadas, o que é ótimo. Ou seja, quando existe isto é quase como chegar a um sítio assim, fique descansado, que aqui trata aqui, aqui trata aqui, aqui trata aqui, ok. Só lhes vamos dizer como é que tem que fazer, como é que tem que agir e vamos escutá-lo. É aquilo que eu entendo aqui nas Casas do Gótico. Eu vou-vos fazer uma questão, porque eu tive o privilégio de ser convidado para a convenção das Casas do Gótico, que foi o Rui está ali atrás das câmaras. Rui, a convenção foi em fevereiro, lembra-me. Foi em fevereiro, e eu lembro-me numa apresentação, o Fábio não pôde estar presente, mas a Milano esteve presente, e deixou-me bastante curioso, porque, e esta curiosidade, eu estava a ouvir falar, e que foi, e veio-me logo, nem está aqui, nas minhas questões, que existe cada vez mais novas construções, ou seja, aquela construção que tradicionalmente nós conhecemos aqui, que vocês chamam de galvanaria, não é? É, alvenaria. Ajudem-me, por favor. Beton armado. Existem outras modalidades de construção. E houve uma modalidade de construção que a Milano apresentou, que eu até estava a comentar com o meu filho, assim, uau, fantástico. Eu sei que a Beatriz, a minha esposa, já tinha falado, mas pronto, como é uma coisa que... E eu fiquei, ok, mas aquilo obviamente interessantíssimo. Expliquem lá como é que isto... Porque pode ser feito, não é? Casas do Gótico, parcerias, isto pode ser desenvolvido. Como é que... explica um pouquinho, vamos elucidar os nossos ouvintes. O que é estas... Voltar um pouquinho... Fábio, Milena, como vocês quiserem.
Eu acho que eu vou falar um pouquinho, porque eu vou voltar um pouquinho lá naquela questão anterior, que sobre a questão da... Como eu fui professor, e eu acho que isso é importante, nós frisarmos que construção, ela não é somente uma forma de executar. Não é somente uma forma. Não existe somente o betão armado e a alvenaria. São as soluções que é cultural em Portugal, é cultural no Brasil, é cultural em grandes, vamos dizer, na maioria dos países, isso é cultural. Mas existem outras soluções que também são muito viáveis, e uma delas é o steel frame, que é o light steel frame, que é uma construção em aço. Então, assim, eu acho que os professores, nós como professores e que estamos ensinando, nós precisamos disseminar mais essas soluções. Porque ela traz consigo algumas vantagens. Por exemplo, o light steel frame, ele é uma forma de construção muito mais rápida do que a usual de betão. Porque nós conseguimos trabalhar com modular, que é uma construção que praticamente viria pronta, e nós conseguiríamos trabalhar também com painelização. Então, praticamente, eu já levaria a estrutura numa moradia pronta. Conseguiríamos levantar uma moradia com 4 a 5 dias, por exemplo. Então, muito rápido. E depois os acabamentos é como se fosse um processo normal. Mas eu acho que nós devemos optar sempre pelo processo de industrialização do processo da construção civil. Eu acho que essa é uma das soluções. Nós temos que capacitar mais as pessoas, mais os jovens hoje para profissões essas que são mais manuais, mas nós temos que pensar em outras saídas, porque às vezes nós não podemos não conseguir de uma forma, mas nós temos que ter várias soluções. Às vezes o trabalho do engenheiro é mais ou menos esse. Nós temos que arranjar várias soluções para um problema. Então acho que um dos problemas que nós temos que resolver no mundo inteiro é a falta de moradia, que hoje nós falamos muito sobre essa falta de moradia e pela demanda do processo, que se demora muito. Então, demora-se muito no processo camarário, demora-se muito no processo de construção. Então, o light steel frame, ele precisa... Só que também precisa romper um pouco da cultura. Porque as pessoas estão muito enraizadas que o betão e o bloco é mais seguro. E não é bem assim. Então, tanto eu quanto a Milani, nós somos muito adeptos da construção pré-fabricada e industrializada, porque isso agiliza muito a construção. E, por exemplo, nós conseguimos fazer muito mais obras em menos tempo. Então, é possível. O light steel frame, o wood frame, são métodos de construção que são usados em larga escala nos Estados Unidos. Eles levantam moradias nos Estados, por exemplo, nos Estados Unidos de wood frame, que eles usam mais a madeira. Em coisa de 1 mês eles estão com a moradia praticamente pronta. Nós já vimos aí na época da pandemia também do Covid, que construiu o hospital na China e no Brasil inclusive também, em tempos recordes. Fábio, não é uma graça, porque enfim, nos Estados Unidos o nosso país não é tão assolado, mas depois às vezes há aqueles comentários que dizem pois, mas quando aquilo passa lá um tufão desculpa estar mas essa é uma dúvida isto também comum. tem a ver com uma mentalidade e é uma dúvida, não é? Claro, é uma dúvida comum. Por exemplo, já me chegaram assim a falar, quer dizer que se eu lançar uma cadeira na parede, a parede vai quebrar? Isso que acontece em filme, porque é um cenário criado para acontecer aquilo. Não é que na vida real vai acontecer. Inclusive, eu já gravei um vídeo com uma placa de vedação em que eu pegava uma maceta grande de 10 kg e batia, a placa nem mexia. E um bloco partia-se todo. Então, assim, é muito esse conceito. Qual que é a diferença principal na forma de construção? Por exemplo, essa do tufão, que acabaste de questionar. Num bloco, numa construção em betão, se houver uma movimentação, por mínima que ela seja, ela vai se fissurar toda. Então ela vai acabar tendo muita fissura, e aquilo, quando você tem uma moradia com muitas fissuras, aquilo tira a credibilidade da moradia. Quando você entra numa moradia e começa a olhar assim e fala, isso aqui vai cair a qualquer momento. Isso dificulta a venda, falta credibilidade para quem construiu aquilo. Quando falamos de uma construção, por exemplo, de wood frame, wood steel frame, ela é feita exatamente para isso, para ela mover. Ela move-se, ela pode se mover, ela tem mais flexibilidade, mas ela não vai se partir toda. O que vai acontecer, você precisa ir lá, fazer reparos, melhorar a estabilidade dela e ela volta à mesma situação. Só que o custo é muito reduzido em comparação a se fazer um reparo num betão, por exemplo. Então, todas as estruturas se movimentam. Tanto a de betão, quanto a de steel frame, a de madeira. Qualquer estabilidade, ela se movimenta. Agora, qual que é
o resultado daquilo são situações diferentes. No entanto, nos Estados Unidos, eles usam essas construções porque é uma forma mais rápida de se construir. E uma construção muito bem feita, ela vai movimentar, com certeza, como qualquer uma outra de beton também se movimenta num terremoto ou num tufão. Mas a diferença vai ser a resultante daquilo depois. Eu posso chegar numa de betão e tentar fazer reparos, mas ela sempre vai estar fissurada. Sempre. Então eu tenho que começar a encher ferro, tentar fazer muita coisa. É um trabalho muito mais massivo e desgastante. E o custo é maior, geralmente. Numa estabilidade de steel frame, não. Eu consigo dar, depois que ela sofreu aquele pequeno abalo, eu consigo trabalhar com tirantes, colocar outras placas novas e consigo deixar a obra como nova. Fábio, em termos de custos também há diferenças? Hoje o custo é muito semelhante. Não há grande diferença, ele é bem semelhante. Tudo vai depender exclusivamente do tipo de acabamento, principalmente do tratamento acústico. É onde se tem mais diferença. Na questão de estabilidade, o custo é bem semelhante. Já calculamos diversas vezes para saber isso mesmo. É bem semelhante o custo de estabilidade em betão e steel frame. Não há muita diferença de custo. Há um pequeno problema que eu acho que é do mesmo que vem a construção do betão, que também falta mão de obra qualificada para executar aquilo. Mas há uma diferença, porque podemos levar essa construção. Então, quer dizer, na parte da nossa revolução industrial, sofreu dentro de uma fábrica. Então, fabricavam-se dezenas e dezenas de carros em sequencial com uma qualidade muito superior do que antes. Então, eu acho que a construção precisa passar por esse processo, uma industrialização, para que melhore a qualidade, e o controle dentro de uma fábrica é muito mais rígido. Eu já fiz, por exemplo, obras pré-fabricadas e pré-moldadas, em que a construção eu gastei 1/3 do tempo que eu gastaria numa outro tipo de obra, ou lá no estaleiro mesmo, mas o mesmo material às vezes. Estrutura metálica, por exemplo. Se eu fizesse lá na obra, eu gastaria 3 vezes mais tempo do que eu dentro do meu estaleiro. E o controle foi muito mais efetivo. Então, assim, eu acho que nós precisamos passar por essa transformação e essa mudança na construção. E eu acho que isso faz parte desde o ensino, as formas e também uma transformação cultural. Acho que uma mudança de mente. Sabes que eu tive há relativamente pouco tempo, nós temos uns amigos que foram morar para o norte. Compraram uma habitação, aquele tipo de habitação de aldeia, que ainda de pé, etc. E começaram a fazer a reconstrução. E ao fazer a reconstrução detectaram com algumas situações que teve que ser reparada ainda. Então optaram precisamente por... Ou seja, mesmo na reconstrução, optaram por este tipo de... E eles disseram, olha, é a melhor coisa que existiu. Em vez de nós andarmos aqui, era mais isto... Melhor coisa, ou seja, aproveitaram, tiveram que fazer. Eu disse, olha, fantástico, tem graça que estás a falar nisso, mas eu estive aqui há tempos numa convenção tinha ouvido falar uma arquiteta acerca desta... que é a construção de aço. Lash frame. Aço leve. Em português... É o LSF, é a construção em aço leve. Já começa a existir procura nestas áreas? Sim. Aqui na região, na zona de Santarém, eu acho que bem menos, mas nós construímos muito. Quando nós chegamos cá em Portugal, nós ficamos em Lisboa. Lisboa, sim, tem muito mais. Porto também, eu vejo muito mais. Fábio e Milene, quem quiser tirar mais dúvidas, às vezes independentemente até se quer construir, se não quer construir, como é que é, também podem, via Casas do Gótico, chegar aos parceiros e poder, olha, eu ouvi isto, se calhar, dizer, estou a ouvir isto, olha que já tinha pensado. Podem contactar para tirar questões, dúvidas. Também os parceiros estão abertos a esta sempre à disposição. Sempre à disposição, não é? Nós estamos quase a acabar, também. Estou a ficar encantado de conversar com vocês, honestamente. O que obviamente que é ótimo também. Mas gostava antes de concluirmos, gostava de saber agora um pouquinho, não só da vertente técnica profissional, mas também um bocadinho da vossa parte mais pessoal, obviamente sem estarmos a invadir, como é óbvio, mas gostava de saber os vossos hobbies. Como engenheiros e arquitetos, hobbies. O que é que têm além da vossa atividade profissional? Obviamente a parte familiar, mas o que é que vos leva? O que é que gostam de fazer? Aos finais de semana a gente aproveita muito com as crianças.
né? Então, geralmente são atividades que os agradam. Né? Então, passeios também, né? Que a gente gosta muito de conhecer o interior de Portugal. Que a gente morou em Lisboa, foi uma experiência, mas Santarém ganhou nosso coração. Já agora sem descrição, não sei se vou fazer esta pergunta um bocadinho sem descrição, mas estamos aqui. Vocês já habitaram em Lisboa mais ou menos durante quanto tempo? Volta de um ano e meio. Um ano e meio. Sim. E aqui Santarém... É porque no Brasil nós somos do interior. Então dificilmente nós iremos nos adaptar a uma cidade grande. Como Lisboa. Ou seja, nós temos sempre aquela ideia, muita gente, Brasil e tal, mas vocês... Aqui é um pouco mais... Sim, preferimos mais o interior. E aqui a gente tem... o que a gente gostou muito de Portugal, em geral, e mais a gente vive mais aqui em Santarém, é que a gente vê que é uma cidade-comunidade, uma cidade-família, e que a cultura é muito enraizada, e aquilo faz parte do dia a dia. Eu vejo nas universidades aquela cultura que ainda está ali, das vestimentas. A gente vê a cultura de ir às aldeias, sabe, até mesmo do pãozinho que está lá na pastelaria. Culinária. Muito bom. Então, assim, a culinária é sensacional. É sensacional. Eu falo, quando cheguei em Portugal, eu engordei muito, porque a culinária é excepcional. Não é o bacalhau. O bacalhau é bom também. Acho que só de bacalhau não me fez engordar. Pastel de nata. Mas, assim, a gente sentiu Portugal, e um amigo nosso já falava pra gente, vocês não viveram Portugal. Em Lisboa, vocês não viveram Portugal. Vocês precisam ir para cidades pequenas, para o interior, para vocês sentirem Portugal. E realmente, em Santarém, a gente sentiu Portugal e as aldeias. Então, assim, a gente gosta muito de conhecer novos lugares, as aldeias, as praias, enfim. Mas a gente consegue ter uma noção do que realmente é Portugal. Não é só Lisboa, não é só Porto, não é só Algarve, né? Então, assim, esse conhecimento... e a gente trazer isso para as crianças... Eu falo assim que hoje o meu filho tem um conhecimento de história de Portugal, né? Do Brasil ele não sabe. Mas a história ele tem um conhecimento de história diferente dos meus primos, que ficaram lá no Brasil. Ele tem um gosto pela história e um entendimento diferente do que, infelizmente, a gente não tem no Brasil. Porque aqui ele vai aos museus. Ele vive... Outro tipo de vivência. Ele vive essa cultura que está muito aqui, né? Tem tanto o museu, como tem os lugares para ele visitar aqui. Por que aquela rua tem aquele nome? Então, é diferente. E ele fica... essa história fica na cabeça dele que não sai mais. Ele chega contando para nós. Aí a gente acaba aprendendo um pouco mais com ele, né? Com eles. Mas isso não vai... Isso vai ficar para a vida inteira dele, né? Eu ainda falo para ele, filho, a gente precisa ir pro Brasil agora para você conhecer a história do Brasil. E você conhece só a história de Portugal. Significa que vocês estão a gostar e a gostar aqui do distrito, do concelho de Santarém também, não é? Eu acho que assim, a experiência que traz para a família, eu acho que é muito boa. Então nós... hobbies, acho, principalmente a família, né? Sim. E nós vivemos muito, aproveitamos isso com eles. E eu tenho um específico, há muito tempo que eu carrego, que é o jiu-jitsu. Então, boa. Apaixonado pelo jiu-jitsu. Quando cheguei aqui em Santarém, foi a primeira coisa que eu fui em busca. Então, eu falei para ela, eu preciso. É uma forma de distrair. E o Fábio, estás a fazer jiu-jitsu? Sim. Depois cheguei cá, consegui fazer, então... Boa. Importante é isso. Tá bom. Olha, Fábio e Inilane, digam-me, para aqui concluirmos, concluindo aqui assim, Casas do Gótico tem um conjunto de parceiros, neste caso TM, Sim. A vertente também da parte de arquitetura de interiores, o que significa que se eu fosse agora um cliente, além de só dizer assim, eu quero uma moradia, mas provavelmente, se calhar até posso ser um cliente que posso procurar também aqui, além desta solução de uma moradia já feita, mas pode haver uma outra solução. Significa que as Casas do Gótico estão em condições de criar esta, eu não diria triangulação, mas esta panóplia de parceiros que dá esta possibilidade de o cliente poder ter e usufruir e até de escolher e até de pensar, porque às vezes até o próprio cliente, isto tem conversas até com outros consultores aqui, pensa às vezes que é o imobiliário e até se calhar tem condições, aquilo que se está a pensar, tem condições até para algo de raiz, não é? E que se calhar é construído mesmo
um pouco específico à medida, não é? Portanto, isto é importante. Gostava muito que vocês, tanto Fábio como Milano, que vocês pudessem deixar aqui uma mensagem, seja pessoal, seja profissional, para quem nos está a ouvir, para o dia-a-dia, que às vezes há tantos desafios que a vida nos concede e que nós enfrentamos em termos de vida, seja profissional, seja pessoal, está bem. É como vocês quiserem, podem começar, podem fazer um dueto. Igual, tudo bem. Sim. Bem, eu acho que assim, a construção, ela sempre ela é muito boa, porque a pessoa constrói conforme o tamanho do sonho dela. Então, assim, mais do que construir, às vezes, do que só trazer porque para mim, às vezes, é muitos números e betão e sujeira e tudo aquilo. É muito isso. Mas, na realidade, assim, eu falo isso e já falei com alguns clientes. Inclusive, essa semana eu falei... Eu sei do sonho de cada um que nós estamos construindo. Então, eu sei o quanto aquilo é importante. Então, construir realmente é muito importante. É uma realização, acho que pessoal, para cada pessoa, para cada família. Aquilo é um sonho que as pessoas geralmente carregam durante anos. Então, assim, eu tô cá para realizar, nós, a Casa do Gótico e TM, e eu como profissional, para ajudar essas pessoas a realizarem o seu sonho. Então, estamos à disposição sempre. Qualquer dúvida, qualquer forma de construção, né? Não sei de tudo também, mas o que eu souber eu sempre vou poder esclarecer. Então, quem tem o sonho de fazer a sua casa, a sua morada, a sua medida, acho que pode nos procurar, que nós estamos à disposição para isso. Muito bem. Muito obrigado, Fábio. Bom, é um bocadinho disso também. A gente fala muito assim, que nós como profissionais realizamos sonhos, construímos sonhos, né? E essa é a nossa função ali dentro da Casas do Gótico e da TM ali também. E nós gostamos de realizar essas etapas com cada cliente. Na escolha de um cerâmico, na escolha de uma torneira. Parece que aquilo é simples, mas o cliente sonhou com aquilo anos, né? Ele está construindo, às vezes, a primeira vez. A maioria, a primeira vez. Alguns que estão na sua segunda casa, construindo. Então, assim, escolher cada detalhe do quarto, dos pormenores, isso é uma realização profissional e vê-los com o olho brilhando naquilo, sabe? Assim, de conseguir realizar aquele sonho à sua medida, para nós é gratificante. Então, a gente deixa a mensagem, aquele que quer construir um sonho, que possa nos contactar, que a gente quer fazer parte desse sonho junto com eles. Okay. Olha, gostei muito de estar a conversa com vocês. Para mim foi de uma riqueza e aprendi também bastante com vocês. Muito obrigado. Eu espero que continuem a ter o maior sucesso para a vossa vida e com este trabalho de parceria que as Casas do Gótico, juntamente com a TM Construções, têm. E cá estamos para continuar a colocar e a fazer sorrir as pessoas, Milano, os sonhos, que eu acho que isso é muito importante, não é? Portanto, muito obrigado por vocês terem disponibilizado um pouco de tempo também aqui para estarem no podcast Porta Aberta. E vocês já sabem, aí assim, quem estiver a ver, olha, comentem, partilhem, acedam ao convite do Fábio e da Milena, no sentido de, se tiverem dúvidas, questões, as Casas do Gótico estão a uma chamada, a uma mensagem via WhatsApp, através do e-mail, através até da presença, de poderem visitar e de estarem lá, muitas vezes até é bom o contacto presencial. Portanto, olha, meus caros amigos, para todos vocês, até ao próximo Porta Aberta. Um grande abraço para todos vocês.